mais uma vez aqui, estamos estudando o livro Mediunismo de Ramatiz. E nossa pergunta de hoje é: embora concordando em que todos os homens são espíritos encarnados e consequentemente médiuns potencialmente inatos, perguntamos por que então só a doutrina espírita apregou a tal condição humana, quando os demais credos religiosos e instituições espiritualistas silenciam a esse respeito? E Ramatiz responde: não é preciso que o homem seja espírita para só então ser considerado médium. O importante é que ele seja bom e digno a fim de cercar-se de boas influências e atrair os espíritos bons. O catolicismo e o protestantismo não admitem a mediunidade com a denominação específica que lhe dá o espiritismo, mas consideram-na uma graça extemporânea que Deus só concede às almas santificadas. No entanto, a interpretação diferente ou a denominação do fenômeno mediúnico não lhe muda o caráter só porque se revela noutro ambiente espiritualista ou ocorre num seio religioso adverso aos postulados espíritas. Basta dizer que tanto a Bíblia como a história das religiões católica e protestante estão repletas de relatos, de visões e outros fenômenos mediúnicos, malgrado os explicarem a conta de milagres ou graças inesperadas outorgadas por Deus. E isso se comprova pelas visões proféticas de Dom Bosco, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Papa Pio XII, Santa Teresinha de Jesus, Maria e outros, inclusive pelas aparições de Lourdes e Fátima, que também não passam de fenômenos mediúnicos registrados por crianças e pessoas médiuns. A Lourdes já explicamos que, embora certas instituições espiritualistas procurem sublimar ou aristocratizar os acontecimentos incomuns do intercâmbio de seus adeptos com o mundo oculto, esses foram médiuns na acepção exata e vulgar da palavra, apesar de tentarem disfarçar os fenômenos mediúnicos com uma terminologia iniciática. A diferença no caso é que o espiritismo trata o assunto da mediunidade às claras, sem tabus iniciáticos ou nomenclaturas complexas. Ele os expõe à luz do dia e os examina sem quaisquer ritualismos complicados. O homem que é beneficiado pelo alto com o acréscimo da faculdade mediúnica, através da doutrina espírita, conhece quais são os seus deveres para com o mundo físico e a sua responsabilidade para com a própria alma. Mas, acima de tudo, quer o médium seja beneficiado pela riqueza ou senhor de um cérebro genial glorificado pelo academismo do mundo, ou então apenas a criatura paupérrima e ainda onerada pelo fardo da família. O seu dever é servir na medida de suas forças, pois isso é também a tarefa de sua própria redenção espiritual. Desprezando-se todas as interpretações sibilinas, as nomenclaturas afidalgadas e as graduações excepcionais dos acontecimentos iniciáticos de muitas instituições espiritualistas, na essência, elas são puro fenômeno mediúnico. E assim, pois, eram médios um reverendo G. Val Owen, protestante, quando recebia mensagens mediúnicas de sua progenitora na sacristia de sua própria igreja, Alice Bailey, psicografando em ambiente iniciático as orientações do iniciado tibetano. Eram médiums a senhora Helena Blavatsky, o bispo anglicano Leadbeater, Geoffrey Hodgson, Elsa Barker e outros filiados à Sociedade Teosófica, que receberam comunicações diretas ou indiretas do mundo oculto, apesar deles darem uma procedência completamente oposta ao fenômeno propriamente mediúnico e o modo como o encara a doutrina espírita. Assim é que, embora tais movimentos espiritualistas ou religiosos não usem em seus domínios o vocábulo médium na sua expressão espiritista, nem por isso os seus medianeiros deixaram de se enquadrar na técnica sideral da manifestação mediúnica, quando captavam mensagens diretamente de seus mestres ou o faziam por intuição. As escolas teosóficas, Rosa Cruz, esotéricas e yogas sempre evitaram em seus ensinamentos e práticas o contato mediúnico com as regiões inferiores do mundo invisível, assegurando que, assim que o discípulo está pronto, o mestre também aparece. Louvavelmente, pugnam para que os seus adeptos se modifiquem primeiramente em sua intimidade espiritual, para só depois tentarem as relações com os seres etéreos do mundo invisível.
Não há dúvida de que se trata de uma disposição sadia, meritória e sensata, mas o Espiritismo é um movimento popular e de amplitude geral, destinado a todos os homens. Muito antes de atender somente aqueles que já se colocam no caminho da verdade, ele se destina a amparar principalmente os homens incrédulos, desajustados e torturados pela eclosão de sua mediunidade de prova. O despertamento desta faculdade exige cuidados urgentes e roteiro seguro a fim de se evitar o fracasso do programa delineado pelo espaço. A manifestação mediúnica não depende da crença ou poderio religioso, nem de convicções pessoais do homem ou do ambiente onde vive, mas é consequência inalterável do compromisso que o espírito assumiu antes de se reencarnar, cujo mandato ele requereu em seu próprio benefício e deve ser cumprido na hora aprazada. Quer então seja ateu, partícipe do ambiente espírita, devote-se a qualquer seita religiosa ou tenha se comprometido com alguma instituição iniciática. A faculdade mediúnica de prova eclode-lhe no momento exato em que deve realmente iniciar a sua tarefa sacrificial. Ignoram muitos teósofos, esoteristas, adeptos da Rosa Cruz e alguns outros fraternistas filiados a cursos iniciáticos que, embora se deva louvar o método ideal de um homem desenvolver conscientemente suas faculdades ocultas, independentemente do intercâmbio espiritual e sadio com as almas superiores, desde que ele reencarne na matéria comprometido em exercer a mediunidade de prova, terá de submeter-se ao processo gradativo e disciplinado pela técnica espírita de desenvolvimento preconizada por Kardec. No entanto, os homens que, devido ao seu elevado aprimoramento espiritual, são médiuns naturais, já usufruindo do dom espontâneo da intuição pura, é fora de dúvida que sempre apresentarão as condições psíquicas incomuns e satisfatórias para lograrem graduação destacada em qualquer doutrina ou instituição iniciática, sem precisar exercer a função passiva de médium em serviço com os espíritos do astral inferior. Mas o que em vidas pretéritas abusaram do seu comando mental e serviram-se de sua inteligência lúcida para tripudiar sobre os menos agraciados pela sorte, que pela cupidez, egoísmo, avareza ou calúnia usufruíram os bens alheios, semeando prejuízos irreparáveis, hão de cumprir o seu mandato mediúnico na condição humilhante de ceder sua organização carnal para que velhos adversários, comparsas ou vítimas do passado possam reajustar-se mais breve aos preceitos do Cristo. Gente, então aqui mais uma vez Ramatiz falando da ferramenta que é a mediunidade para a gente. 99,99999% dos casos, a mediunidade ela é de prova. Ela não é uma missão que o espírito tem porque ele tem e trouxe porque ele é muito bom, foi muito bom, muito evoluído, muita luz. Não, a maioria de nós somos espíritos devedores com a espiritualidade superior, e a mediunidade vem como uma ferramenta para que a gente trabalhe e assim possa ir quitando esses débitos com a contabilidade sideral, através do trabalho mediúnico, fazendo bem ao próximo, seja em qual instituição for, ou mesmo se não for instituição nenhuma. A partir do momento que você se abre para fazer o bem, você já é médium, independente de rótulos. Então, nós precisamos deixar de lado esse tipo de ideia equivocada de que o médium é superior. Médium não é superior coisa alguma. O médium é simplesmente uma pessoa como outra qualquer, que tem uma sensibilidade extra, mas isso não denota evolução espiritual de forma alguma. Na maioria das vezes, denota que nós somos muito endividados e que precisamos, através da mediunidade, trabalhar para a humanidade, para repor e reparar dívidas do passado. Sim? Obrigada e até a próxima vez.